Ele convidou ela e aí ambos foram para essa lanchonete. E ao chegar lá, ele entregou um presente a essa menina, que era uma moldura com uma foto deles dois em uma viagem e com a mensagem escrita. E aí ela ficou muito feliz, né, e surpresa com esse presente. E aí o que aconteceu? Depois ela o chamou para passarem o final de semana juntos. Ela queria ficar junto com ele no final de semana. Só que por alguns motivos ele não podia fazer isso naquele momento. E aí ela começou a ficar chateada, começou a ficar com raiva, saiu, levantou, foi ao banheiro, pegou a moldura, quebrou, rasgou a foto e jogou no lixo. E aí voltaram, depois foram embora. Aí alguns dias depois ela chegou para ele e falou que ela tinha gostado da moldura, da surpresa, mas não tinha gostado do fato dele não ter aceitado aquele convite para ficar junto dela. Então a moldura se perdeu-se. Ela deu fim àquele presente, àquele momento marcante, por causa de um momento de falta de gerenciamento das emoções. Por causa de uma emoção instantânea, ela acabou desperdiçando esse presente, essa memória, né, que fortalecia o relacionamento. Estou começando com essa história porque sem o entendimento e gerenciamento das emoções, esses fatos podem ocorrer. E quantos não já ocorreram, né? Na sua vida, por exemplo, quantos fatos como esse não já aconteceram sem você ter essa consciência dos seus sentimentos e poder gerenciar suas emoções? Muitos, né? Então, assim, o primeiro ponto, o primeiro pilar que eu queria falar com vocês é em relação à autopercepção. Por que isso? Isso significa conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, eu quero dizer que você ter uma consciência de forma ativa em relação aos seus pensamentos, em relação aos sentimentos e posteriormente às emoções que surgirão a partir dos sentimentos. Uma emoção, ela sempre vem depois de um sentimento, embora que seja imediato. Por exemplo, quando você sente medo de alguma coisa, você teve aquele sentimento, você sentiu. Por exemplo, você viu uma aranha na sua frente e você teve a parte sensitiva da visão de ver a aranha, e a emoção é instantânea, porque tem emoções que elas são desencadeadas sem que seja necessário que você tenha um raciocínio em relação àquilo. Então a emoção, ela vem antes que você pense alguma coisa, já é automático. Assim, durante a nossa evolução, isso teve que acontecer para que nós pudéssemos sobreviver a muitas situações. Hoje em dia nós vivemos em casas, em ambientes mais protegidos, mas antigamente os nossos antepassados tinham que ter esses mecanismos mais ativos, mais reflexos para proteger a sua vida e a sua geração. Então, isso acabou se preservando no nosso corpo, no nosso cérebro. E nós temos isso. Então a autoconsciência, quer dizer você mesmo, e consciência, você ter esse entendimento dos seus próprios sentimentos e emoções. Então, a partir disso, você tendo essa autoconsciência, você vai conseguir ter o entendimento dos seus sentimentos e controlar as suas emoções. Depois disso, vem o ponto 2, que é justamente o controle, a autorregulação das emoções. Como assim? Não quer dizer que você vai bloquear ou omitir algumas emoções. Não, o que eu quero dizer é que você vai agir numa situação, podendo fazer a melhor escolha do momento e adequando a sua reação emocional para que aquela situação ocorra da melhor forma possível, sem evitar danos no seu relacionamento. Por exemplo, evitar conflitos acontecem, mas evitar que esses conflitos se intensifiquem no seu relacionamento, por exemplo, com seu cônjuge, com algum amigo, no trabalho, com
alguns parentes. Então, essa parte da autorregulação ela é fundamental para estabelecermos vínculos. Aí como é que você pode desenvolver isso? Você pode ter um diário mesmo para anotar quais são os pontos gatilhos que desencadeiam certos sentimentos, como a ansiedade, como o estresse, momentos de tristeza que te deixa triste. Então você pode ter um diário para anotar essas coisas. Quando você fica ciente disso, você pode controlar o que vai vir posteriormente, que é a emoção. Então, você sabendo o efeito, você vai buscar a causa, o que causou isso, e cortar essa causa, ou ajustar o resultado desse sentimento, que é a emoção. Então, uma forma é anotando no diário, a outra é você ter responsabilidades com as coisas, você ser um cara que defende os seus valores. Então você vai agir em determinadas situações de maneira que preserve os seus valores. E aí existe uma diferença entre princípios e valores. Como assim? Hitler foi um cara que responsável por milhões de mortes na época daquelas guerras, e Hitler, ele tinha certos valores, ele era um homem de valor, só que ele era contra princípios universais. Como assim? Os princípios, eles são permanentes, eles são imutáveis. Nós vivemos em sociedade e devemos seguir determinados princípios, como o amor, a felicidade, o respeito ao próximo. E Hitler, ele ia contra princípios, mas ele tinha valores que não eram não eram bons para a população. Os valores dele era que a raça dele deveria ser superior a outras, a morte de judeus, dentre outras coisas. Esses eram os valores dele. E, por exemplo, já Mahatma Gandhi tinha outros valores que eram condizentes com os princípios. Então, o que eu quero dizer? Que valores são determinados de acordo com a cultura e uma sociedade, né? De acordo com a sua vivência numa sociedade. E os princípios são universais, são imutáveis. Então, assim, você ser responsável e seguir valores acaba por fazer melhores escolhas que mantenham a saúde de um relacionamento saudável, entende? Outro ponto seria você ter habilidades sociais, preservar habilidades sociais. Como assim? Um líder, qual é a diferença? Um líder, normalmente, ele tem seguidores, ele está responsável por uma causa, é algo que é algo que se transforma no caminho, é algo que não fica estático. Já a gestão não, é algo mais estático, existe o gestor e os subordinados. A estrutura de uma empresa, geralmente, né? Tem lá o gerente e tem aquelas pessoas que estão sob o comando dele. Então é algo mais estático, a gestão ela pensa a curto prazo, pensa na organização, pensa nos processos. A liderança ela pensa, na verdade ela segue um caminho de longo prazo, né? É algo que vem para transformar, segue uma causa, uma mudança. Aquelas pessoas se sentem como seguidoras daquela ideia, daquele líder, daquela causa. E a gestão não, tem os subordinados. Ele normalmente já está ali como funcionário para aquelas pessoas. E o líder, o tamanho desse movimento que ele pode criar pode ser aí incontável, pode ser com inúmeras pessoas. Por exemplo, Mahatma Gandhi, ele conseguiu influenciar, mesmo sem poder político, sem armas de guerra, sem dinheiro praticamente, só com a roupa do corpo mesmo e a ideia, o propósito dele, ele conseguiu influenciar mais de 200 milhões de pessoas. E esse realmente simboliza a liderança e os seguidores. Certa vez uma família tinha viajado e aí quando eles voltaram dessa viagem, a filha pré-adolescente ela estava em casa e aí ela teve a péssima ideia de fazer um susto para ele, para o pai ou para a mãe,
quando voltasse, né? E aí ela decidiu se esconder dentro do guarda-roupa. Aí o que aconteceu? Quando o pai chegou em casa, abriu a porta, subiu as escadas, foi acendendo as luzes, né? E quando ele entrou no quarto, essa adolescente, ela fez o que tinha pensado em fazer, dar um susto no pai. Aí o que aconteceu? Quando o pai ia subir nas escadas, ele ouviu um barulho e pensou que fosse outra coisa, fosse alguém invadindo a casa, fosse um ladrão. Aí ele pegou uma arma e foi até o quarto, onde ele tinha ouvido esse barulho. E aí o que aconteceu? Quando a menina deu esse susto nele, no escuro ainda, ele virou-se e puxou o gatilho imediatamente. Aí infelizmente aconteceu o pior. Por que eu falei isso, essa história? É para a gente ilustrar que, na verdade, existem teorias, né, de duas mentes. Tem uma mente racional e uma mente emocional. E muitas vezes essa mente emocional acontece reações que nós não temos controle. São automáticas, são reflexos, são reações de sobrevivência, reações de medo principalmente medo. Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, digamos que vê um carro em alta velocidade e você não viu esse carro. Automaticamente a sua reação é colocar as mãos para se proteger. Então essa é uma reação de sobrevivência, de medo. A emoção medo, ela pode ser desencadeada em décimos de segundo, sem que exija nosso raciocínio lógico. Então existe o raciocínio e existe a emoção. Uma emoção ela pode surgir sem o consentimento do raciocínio. Ou quando você vai desenvolvendo inteligência emocional, uma autopercepção, um entendimento e compreensão dos seus sentimentos e das suas emoções, você vai aproximando essa parte racional do emocional e vai conseguindo controlar mais isso. Então, por isso a importância da inteligência emocional. Isso salva casamentos, salva amizades, salva um emprego,